Bom dia, camaradas da página Papo de Comunista. Eu fiz um vídeo agora há pouco referente a uma defesa à camarada Jandira Fegali, do Partido Comunista do Brasil, contra alguns vídeos feitos no YouTube, na qual colocava ela como revisionista, com tendências à direita, tudo isso. Olha, realmente as pessoas têm que entender um pouco o que é história, o que é a história e como a história se desenvolveu. Como a história se desenvolveu, inclusive, dentro dos nossos próprios partidos. Lembrar, por exemplo, o que era o PCB, na qual veio a crítica em cima de algumas pessoas do PCB, partido que eu acho que não culpa o partido, realmente não culpa o partido, mas peço para que eles avaliem um pouco a sua questão do que é ser militante, do que é a questão de estudo, a questão ideológica. E vamos lembrar um pouco o que foi o revisionismo. Eu fiquei de fazer há um tempo atrás um vídeo sobre a Carta do 100, a Carta de Reconstrução do Partido em 1962. E eu gostaria só de uma pequena introdução agora sobre essa questão da Carta do 100. O que foi a cisão do Partido Comunista em dois, e essa cisão do Partido Comunista em dois, o que aconteceu. Bem, em 1960, metade do Comitê Central do Partido Comunista, que naquela época era unificado, foi expulso fora do Congresso, coisa que não pode ser feita. E alguns membros do partido fizeram uma carta com 100 assinaturas, não concordando com as decisões do partido, que levava o partido a sair, inclusive, da questão do centralismo democrático, da ditadura do proletariado, da luta de classes e etc. A gente sabe que quem encabeçava naquela época esse movimento eram pessoas ligadas ao Prestes, e essa carta de defesa do partido foi feita por aqueles que foram expulsos, como João Amazonas, Maurício Grabois, Pedro Pomar, Ângelo Arroio, Lincoln Danieli e outros mais. E lembrando que o revisionismo, ele vem do que foi o Khrushchev, né? O que foi a decisão do Khrushchev de deixar o partido muito fraco, de tentar destruir o movimento comunista internacional e tudo isso. Isso veio no Brasil durante a ditadura, se acirrando mais, alguns partidos nem não ficaram dentro do que seria a construção de um partido, a construção de uma unidade, a construção do que seria o Partido Comunista. Então, o que acontece? O Partido Comunista do Brasil, depois da redemocratização, manteve o que sempre colocou, né? Os revisionistas começam aqui no Brasil. O maior dos revisionistas após a redemocratização chama-se Alberto Freire, que destruiu no 10º Congresso o que era chamado de PCB, até patenteando o próprio nome PCB. Então esse revisionismo chegou ao ponto de destruir o próprio partido. A própria candidatura dele à presidência da República já foi indício de que ele queria destruir o partido. Muitos dos militantes do partido foram e migraram para o PCdoB, outros para o PT, outros ficaram sem partido nenhum. E isso, na história, a gente chama de revisionismo. O PCdoB procurou estar aliado às alas mais progressistas que existiam no mundo. E uma das alas mais atrasadas era o Partido Comunista da União Soviética, que foi levado por Khrushchev, depois por Leonid Brezhnev, depois por Yuri Andropov, Konstantin Chernenko e
por no final, o maior revisionista da história, que foi o Gorbachev, que levou a União Soviética a bancarrotas. Isso tudo a gente precisa aprender o que é o revisionismo. Um partido comunista que abandona o que é o centralismo democrático, o que é a luta de classe, o que é a ditadura do proletariado, o que é o internacionalismo proletário, isso tudo destrói completamente a ideia do que é ser partido comunista. Então, na nossa página Papo de Comunista, a gente vai colocar muito sobre essa questão. E a gente quis fazer, eu fiz na minha página, depois passei para a nossa página Papo de Comunista, uma defesa à deputada Jandira Fegali, que foi brutalmente atacada por um vídeo no YouTube colocado por algumas pessoas com tendências, algumas são do PCB, outras não são do PCB, não foram aceitas, parece, que uma delas inclusive foi do PCdoB, e que ficam conjecturando sobre as contradições do capitalismo. Eu falei, olha, as contradições do capitalismo é muito fácil você entender, basta você ler o Capital. Para você entender o que é o comunismo, eu acho que você precisa parar e pensar e estudar um pouco. E o que eu digo estudar um pouco? Camarada, o que acontece é o seguinte, existem várias obras que têm que ser lidas e estudadas e analisadas e discutidas, e o partido tem que te dar essa diretriz, não só na área do estudo de formação, que é importantíssimo, porque o partido tem que fazer a formação sim, né? Não só o meu partido, o PCdoB, mas todos os partidos, sem curso de formação. Acho que fica muito difícil você estar dentro de algum partido, porque você pode estar com uma cobra dentro, com um lobo com pele de cordeiro, como tem várias. A gente viu como um partido pode ser destruído facilmente, como o PCB foi. Depois a reconstrução é difícil. E vamos dizer, essa maneira que eles veem o mundo de não participar de um governo dito por eles, que é um governo burguês, um parlamento burguês, eu digo para eles o seguinte, o que eu disse no vídeo que eu fiz em defesa da deputada Jandira Fegali, para mim a melhor deputada do país, e é uma das pessoas mais preparadas, dignas, e uma pessoa que diz tem lado, e é uma pessoa que tem lado. O partido, ele tem que te dar uma base. Muitas pessoas estão em partido simplesmente para estar dentro de um partido, ser candidato ou alguma coisa assim. É muito mais do que isso. A formação é imprescindível. O PCB ele foi destruído por várias formas. Primeiro, uma arrogância interna enorme. Eu não quero mal e não quero. Olha, sinceramente, eu não queria que caísse em cláusula de barreira partido nenhum. Apesar que eu sou a favor de uma cláusula de barreira, mas não esta que está agora. Sim, a esses partidos, sim, que são partidos, como se diz, satélites da direita. Esses sim. Existem vários partidos comprados que são satélites da direita. Para esses eu acredito na cláusula de barreira. Para outros não. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que ver o seguinte, vamos tentar reconstruir um pouco a história. E a gente está querendo fazer isso na nossa página, no Papo de Comunista, juntamente com o camarada Marcos Mendes, no qual construiu a página, e nesse momento a gente refazer um pouco a história e contar um pouco a história do nosso partido, que tem 95 anos, e de outros partidos também, do que foi os erros, os acertos e tudo isso. A vida tem vários momentos que a gente tem que seguir, e o que você vive hoje, tá, é reflexo do que aconteceu ontem, e isso a gente tem que pegar e ver e
tentar aprender com os erros, para que esses erros se transformem em acertos. Eu vejo com muita tristeza esse ataque eu não digo do PCB, mas digo de algumas pessoas com tendências ou até filiadas ao PCB, a um outro partido comunista. Bom, mas se a gente não pensa nem no mesmo partido igual, a gente tenta fazer as coisas dentro de uma coerência. Mas o pensamento igual é difícil. Mas quando se um partido ataca o outro, na verdade, existe um problema sério, porque na verdade você está tomando atitudes igual à direita. Tomando a mesma estratégia da direita. Primeiro, que não combateu o golpe. Segundo, que não quer participar de um parlamento burguês. Como eu coloquei e vou colocar de novo. Você não consegue arrumar uma casa estando fora dela. Você não consegue construir nada estando fora desse local. Você só consegue mudar alguma coisa estando dentro. E dentro a gente consegue modificar algumas coisas. Por isso que participar dessas eleições e participar do parlamento, sendo burguês ou não, é importantíssimo. Que os partidos de esquerda, não só o meu, mas que todos os partidos progressistas consigam fazer uma bancada e destruir essa bancada reacionária, fascista, e esse governo indecente, imoral do Michel Temer. E ilegal. Porque quem compra deputados para votar a seu favor, quem compra como... Acho que é uma das maiores... A gente viu ontem uma das maiores exemplos como esse. Essa questão dos senadores e do Aécio Neves. Não adianta um Supremo sem moral, sem caráter, e que tem lado, como diz a nossa grande deputada Jandira Fegali, uma pessoa falou, eu tenho lado, mas essa questão que ela disse é uma questão de ter lado ideológico. Isso, o nosso Supremo Tribunal é fisiológico. É muito pior. Nossa Câmara, nosso Senado são fisiológicos. Poucas pessoas escapam. Mas mesmo assim, uma bancada pequena de esquerda, ela pode fazer muitas vezes um estrago. Quando se fala alto, as pessoas prestam atenção. Então, camaradas, eu gostaria de convidar vocês a curtirem a página Papo de Comunista, que assistam a programação que nós vamos fazer, que assistam as palestras que nós vamos dar, que participem da nossa página, do nosso grupo, e que coloquem questões e pautas a serem discutidas, né? Principalmente sobre essa questão do revisionismo. Quem seguiu as diretrizes de Khrushchev, de Brezhnev, de Andropov, de Chernenko e depois do destruidor da União Soviética, que foi o Gorbachev, foi o PCB, um partido satélite. O PCdoB muitas vezes pediu ajuda para a Albânia, para a China, tudo isso, mas o que acontece? Nós vamos entrar agora no nosso 14º Congresso. Nesse 14º Congresso, o partido vai ver as diretrizes, vai reestudar o país, vai ver as novas conjunturas, vai ver o que a sociedade pede. E vamos discutir isso aqui. Só que, muitas vezes, no mundo inteiro, quase vários partidos foram destruídos por essa questão que se chama revisionismo. E a questão do que é esquerda. Esquerda, muitas vezes, é uma palavra antagônica. Tanto que Lenin disse, e isso tem que ser levado muito em conta, o esquerdismo é uma doença infantil no comunismo. Então, camaradas, bem-vindos à nossa página Papo de Esquerda, Papo Comunista.
Porque na verdade vai ser um papo de esquerda, vai ser um papo comunista, vai ser um papo socialista, só que a nossa página, papo de comunista, vai ser, vamos dizer assim, um motor de uma ideia tida pelo Marcos Mendes e por mim. E a gente vai colocar isso para frente. E nessa defesa que eu fiz da deputada Jandira Fegali, eu faço porque, primeiro, eu conheci a Jandira bem antes dela ser candidata a alguma coisa, sei da coerência dessa mulher, sei da luta, e sei muitas vezes do que ela fala, o que eu tenho lado. E um detalhe que é sempre colocado: princípios não se negociam. Viva o internacionalismo proletário, viva a união entre os povos, viva o papo de comunista. Estamos aqui e vamos estar sempre juntos nessa conversa, nessas lives ao vivo, e sempre juntos, tirando dúvidas e sempre numa oposição racional e na construção de um país socialista e soberano. Um grande abraço, camaradas. Bom dia a todos. E curta a página Papo de Comunista. Grande abraço.